Não, porque é uma síndrome de invejada. Ah, que eu sou muito invejada. Me invejam muito. Muitos olhares ruins pra minha vida. Mas por quê? Por que você acha que as pessoas têm inveja de você? Nem ensino médio completo você tem. Você tem o quê? Você é o quê para as pessoas terem inveja de você? Que tudo que você acha que gira em torno de você, tudo você acha que você é muito invejada, olhares ruins para sua vida. Nem carisma você tem. Eu acho que há dois aspectos interessantes sobre essa coisa da inveja, da maneira como a gente utiliza no dia a dia aqui no Brasil. Vou falar de modo geral, mas eu acredito que dá para falar de modo geral sobre isso. O primeiro aspecto é que a inveja é uma palavra que vai se adaptar em diferentes contextos. O que eu quero dizer com isso é que a inveja é um significante, é uma palavra cujo significado, cujo conceito vai sempre variar conforme as situações. Estou dizendo isso porque, assim, a inveja muitas vezes é uma palavra que vai se encaixar para lidar com um desconforto de uma pessoa que precisa explicar uma dinâmica que geralmente é difícil de se explicar e faltam palavras, faltam ferramentas para entender essa dinâmica de um jeito que não seja extremamente pessoalizado. Aí na prática eu estou falando o seguinte, estou querendo dizer o seguinte na prática. Às vezes uma crítica a uma atitude é uma crítica a uma atitude, não é inveja. Às vezes uma crítica a um objeto é uma crítica a um objeto, não é inveja. Às vezes uma atitude mal que tiveram com você é uma atitude mal que tiveram com você e não exatamente inveja. Às vezes uma palavra rude que foi dita é uma palavra rude que foi dita, não exatamente inveja. Quando a gente cresce, a gente também aprende padrões linguísticos, né, de como se comunicar, de como se relacionar. E esses padrões linguísticos, por mais negativos que eles possam parecer, muitas vezes eles não são necessariamente negativos. O que eu quero dizer é, não são negativos no sentido de que não tem uma essência de maldade, de inveja. Muitas pessoas se comunicam xingando. Na socialização masculina isso é muito comum, inclusive. Não é inveja. É maneira de se comunicar. A crítica, por exemplo, ela é essencial em certos meios, em certos círculos. E não é inveja, é a maneira de se conduzir, de se colocar em certas situações. Por exemplo, quando se fala de futebol, quando se fala de arte, música, filme, por aí vai. E muitas vezes você tem sim uma ingenuidade de não se compreender que em certas situações a crítica, o olhar que é um pouco mais ácido, ele não pode ser colocado porque ele cai muito mal. Mas essa ingenuidade também não é inveja, tem muito mais uma ingenuidade. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E o segundo aspecto é que a inveja, sendo uma palavra que tem diferentes significados, ela faz uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente. E aqui eu tomo como base o Roberto da Mata, em Carnavais, Malandros e Heróis, quando ele fala sobre simpatia, quando ele fala sobre como a gente se relaciona, não enquanto indivíduo, que a norma é aplicada, mas enquanto pessoa, que precisa ter uma consideração, uma simpatia, um tratamento diferenciado. Essa segunda coisa é a necessidade de pessoalizar uma conduta ruim, de fazer com que essa conduta ruim seja um reflexo de uma personalidade ruim. Porque talvez só assim a gente consiga desagregar dos indivíduos que têm essas péssimas condutas. Novamente, não estou dizendo que isso é uma regra universal, né? Mas de modo geral, as condutas elas não são avaliadas por elas próprias, mas sim de acordo com um veneno que se teria como fonte da conduta. Na prática, o que eu estou querendo dizer, né? Você vem na minha casa e destrói a minha sala, mas a sua intenção não foi essa, no fundo você é uma pessoa boa, ou seja, eu tenho que lhe perdoar e lhe manter no meu convívio e eu preciso te tratar dessa maneira um pouco mais particularizada, com uma consideração maior.
Eu não posso só avaliar a sua conduta, olhar a sua conduta e quer saber, independentemente de você ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, você destruiu minha sala, você destrói salas, então você não é bem-vindo na minha vida. É difícil desagregar, e para desagregar é necessário uma motivação, é necessário um elemento que seja muito pessoal, muito sobre a pessoa, e não exatamente sobre suas atitudes. Existe até um elemento que eu acho que também é muito forte culturalmente, embora eu não tenha nenhuma base científica para dizer isso, que é como que a gente tende a verificar término de relacionamento geralmente com briga que envolve o mau caráter de alguma das partes. Dificilmente um término vai acontecer porque simplesmente não dá mais e tudo bem, né? Continuamos amigos, continuamos aqui convivendo de boa, né? Felizes na companhia um do outro, mas não somos mais casados, não somos mais namorados. É necessário que exista uma maldade no coração ou um mau caratismo deste outro. Porque seria esse mau caratismo que condenaria um relacionamento amoroso ou uma relação de amizade, por exemplo. E tudo se passa como se, sem esse mau caratismo, o relacionamento, a relação de amizade, duraria para sempre. Eu acho que a inveja é uma dessas coisas, dessas palavras que vão entrar dentro das dinâmicas que envolvem certos conflitos para que a gente possa se afastar de alguém ou para que a gente possa afastar alguém dos lugares que a gente frequenta, não exatamente por conta da conduta, porque a conduta deveria ser sempre tolerada, né? É o jeito da pessoa, mas sim por conta da personalidade, porque aí sim, né? Pessoas de má coração, de má energia, essas não podem ficar por aqui.